e vamos dizer assim, a análise e a demonstração constante dos resultados de cada ente, isso deveria ser feito pela mídia, né? A mídia está tentando, de alguma forma, fazer essa análise mais apurada, porque nem sempre o povo está no seu dia a dia, no seu corre-corre, e a mídia teria que ter fazendo essa análise, levando ao povo as informações pertinentes para que o povo possa estar analisando o trabalho que vem sendo feito pelos seus escolhidos. Seria mais ou menos isso? Eduardo, eu acho que a mídia tem um papel nisso, sim. Eu concordo com você. Mas a gente não pode colocar na mão da mídia toda a responsabilidade sobre isso. Até porque a mídia, ela pode ou não fazer o seu papel. Ela pode ou não ser tendenciosa. Ela pode ou não estar ali cumprindo com esse papel de cobrança. Não é uma obrigação, né? Pode ser até uma obrigação moral da mídia, mas não é uma obrigação legal da mídia fazer esse acompanhamento no nível de detalhe que talvez o povo precise. Ela tem papel? Tem importância? Tem. Poderia fazer isso melhor? Poderia. Agora, não dá para botar toda a culpa na mídia, até porque não existe a mídia, né? Existem várias mídias, existem vários canais de comunicação. Vocês aqui têm um papel importante também, e eu acho que é papel seu fazer isso. Mas eu não posso jogar toda a responsabilidade e dizer, olha, eu como cidadão, como eleitor, eu não consegui votar bem porque o Eduardo não fez o trabalho dele da forma correta através do canal. Então, acho que assim, acho que a mídia é parte do problema e parte da solução também, mas a gente tem outras formas. A própria população tem que acompanhar. Hoje tem internet, tem rede social, mas os estímulos, e eu acho que as instituições também têm um papel importante, né? E as lideranças políticas também têm que exercer esse papel. Eu acho assim, eu entendo que existe a política real, que existe a política que é importante você se eleger e você se manter no poder. Mas a que custo? E eu acho que quando um líder político, uma pessoa que você fala, poxa, esse é o cara que eu quero que seja prefeito, governador, presidente da República, deputado federal, qualquer que seja a função, ele sempre exerce um papel midiático e simplesmente com interesse de se reeleger, acho que o próprio eleitor tem que cobrar isso dele. O que ele está fazendo de verdade? Qual o papel dele de verdade? Como eu falei, é natural, é igual, vamos botar aqui algo que está no dia a dia nosso agora, né, com bastante ênfase, Copa do Mundo, né, jogador de futebol. Cara, se você não faz o feijão com arroz, não marca, não ataca, não joga, não corre e tudo mais, o treinador vai te tirar do time. Não adianta você chegar lá e fazer um gol só. Talvez fazendo um gol, o gol do título, cara, você ganha aquela fama momentânea, você tenha, né, uma repercussão importante, mas a sua carreira não vai ser boa. Eu acho que isso que tem que ser o papel também do eleitor, da mídia, de todo mundo, cara, tudo bem, né? Se o deputado ou o governador fez uma baita sacada, teve alguma coisa super relevante e teve mérito por isso, ok, isso é positivo. Mas qual o trabalho dele no médio e longo prazo? Numa empresa é assim, né? Você pode sair de uma reunião e falar, caramba, esse cara deu show numa reunião, fez uma baita apresentação, vendeu bem um produto, fez alguma coisa ótima. Mas ele é regular, ele faz isso sempre, né? Ele está sempre entregando o resultado, e acho que a gente não tem esse nível de cobrança em relação ao político, né? A gente tem um nível, talvez, até por um desgosto tão grande da política, a população já meio que aceitou que político não presta, político não é bom, político não serve, então eu aceito qualquer coisa. A gente talvez seja muito mais intolerante, cobre muito mais outros atores da sociedade do que os políticos, justamente porque a gente já está, talvez assim, tá bom, é tudo bandido mesmo, é tudo incompetente mesmo, então eu não sou tão severo e tão rigoroso com o político. Enquanto que com o jogador de futebol, o cara pode fazer 10 gols, se ele perder um, ele vai ser o cara, o demônio. Eu estou citando essa situação da mídia de uma maneira um pouco provocativa, Paulo, porque assim, as pessoas não têm muito tempo, né, cara? E aceitam. E assim, eu acho que, infelizmente, 80, 90, não, muito, mas 60% das pessoas, elas se baseiam muito naquilo que sai no noticiário, né? E assim,
Infelizmente, aí as redes sociais vieram para poder exatamente, vamos dizer assim, repercutir mais, né? Só que a discussão fica muito no macro, né? E aí o papel de formiguinha de vocês ali dentro do Congresso, fica difícil nominar todos os deputados que estão fazendo suas coisas, estão mostrando seus serviços. As redes sociais vieram para poder auxiliar nesse processo, né? Eduardo, eu diria, você toma decisões todos os dias, certo? Você e o cidadão comum. Eu concordo contigo que não dá para você exigir do cidadão que ele fique acompanhando todos os dias, todas as horas, a todo momento, tudo que acontece na política. Né? Acho que eu entendo essa preocupação e concordo contigo que não dá para culpar o cidadão de tudo. Não dá. E eu diria que até mais o cidadão, o trabalhador mais braçal, que pega condução, fica 2 horas para chegar no trabalho, em pé no trem, chega no trabalho, fica 8, 9 horas em pé trabalhando, volta mais 2 horas para casa, chega em casa, ainda vai fazer comida, fazer faxina. É claro que não dá para exigir desse trabalhador um nível de acompanhamento que a gente precisaria, talvez, para fazer uma evolução drástica na política brasileira. Mas eu acho que até esse trabalhador, ele gasta com alguma frequência, vou colocar por mês, não vou dizer nem por dia, nem por ano, mas assim, por mês, ele deve perder no mínimo 2 horas por mês para ir no shopping comprar um sapato, para ir no mercado comprar o arroz, para fazer alguma coisa em que ele tem que gastar o tempo dele para tomar decisão que é importante para a vida dele. E essas 2 horas por mês, ele não gasta por ano, na verdade, a cada 2 anos que a gente tem eleição, para tomar uma decisão que é muito importante para a vida dele, que é eleger um prefeito, um deputado, um governador, um presidente da República. Então, assim, eu não cobro e não exijo, não coloco a culpa no eleitor dele não acompanhar no nível que eu gostaria que todos acompanhassem. Mas acompanhar zero, não saber nem quem está votando, não parar nem para pesquisar o número daquele que o tio, o pai, a mãe, o irmão sugeriram para ele, porque boa parte do eleitorado vota, principalmente deputado e vereador, por indicação de alguém. Essa pessoa não para nem 1 hora para pesquisar. E hoje, com isso aqui, desculpa, quase todo mundo tem acesso à informação. E isso não acontece. Então, assim, eu não sou igual aqueles que falam a culpa da política é a população do Rio, do Brasil, no caso, é assim porque a população merece, não é o meu caso, mas eu também não desresponsabilizo, em parte, a população. Eu acho que é um meio termo. Não dá para jogar tudo na conta do cidadão, mas também não dá para tirar 100% da culpa do cidadão. Eu acho que a gente tem papel, você tem um papel aqui, através da televisão, através do seu canal de YouTube, através da comunicação, eu tenho um papel como deputado federal, como político, né? A imprensa tem um papel fundamental, todos nós temos um papel, mas cada eleitor tem um papelzinho importantíssimo de acompanhar, de fiscalizar, de estudar o voto, pelo menos o voto, uma vez a cada 2 anos ou a cada 4 anos, e de votar com coerência. Então, eu acho que dá para chegar no meio termo. Se cada um assumir a sua responsabilidade, que não é igual para todo mundo, mas se cada um assumir a sua responsabilidade, a gente consegue melhorar a política do Brasil. Aproveitar aí que você falou no canal YouTube, pedir para quem está nos assistindo para deixar um like, compartilhar e se inscrever no nosso canal aí. A gente agradece a audiência que está com a gente. Paulo, mas não, sem querer insistir muito, mas a gente viu que o processo midiático nessa última eleição ele foi muito forte, né? E eu queria que você fizesse uma avaliação, cara, de como que você viu, assim, porque eu, como imprensa, eu avalio que houve muita parcialidade para ambos os lados, mas a gente via claramente que um dos lados ele teve um apelo assim bastante poderoso. Então, ou seja, eu particularmente me incomoda como jornalista e como cidadão ver tanta parcialidade na forma de conduzir o manejo da informação e aquilo que realmente ajuda o povo a tomar uma decisão.
Eu queria um pouco a sua opinião sobre isso. Eduardo, assim, a mídia parcial, ela sempre foi parcial no mundo todo. Inclusive, tem países em que ela é mais claramente parcial. Ela é mais, ela deixa claro a sua parcialidade, ela deixa claro qual é o seu posicionamento. O problema no Brasil, eu acho, é que a gente se acostumou com uma mídia fake de imparcialidade, ou seja, ela nunca foi imparcial, ela sempre teve seu posicionamento, mas a gente sempre achou que ela era imparcial e que ela deveria ser imparcial. Isso não é jogar com a realidade. Então, assim, o que eu acho que a gente deveria ter, que é o que vai melhorar a democracia, a comunicação, a liberdade de expressão, é mais canais. Não estou falando só de canal de televisão, mas assim, é mais fontes Fonte de informação. E o eleitor também, eu acho que ele se acostumando com isso, ele também vai passar a consultar mais fontes de informação. Até porque eu também não sou muito favorável a, por exemplo, eu sou de direita, então eu só assisto a Jovem Pan, né? Porque também não é bom. Nem mesmo para quem acredita muito naquilo, você chegar e falar, eu só assisto aquele que eu concordo, eu só leio aquilo que eu concordo. Não, para você ter senso crítico, ter opinião, ter qualidade naquilo que você debate, você tem que ver o outro lado também, né? Tem que ouvir os lados para você poder tomar a sua própria conclusão, sua própria direção. O que eu acho seria o correto, e aí eu acho que tem um pouco do que você falou, mas que é difícil de qualquer forma, é separar a informação, a notícia, da opinião. Esse seria o mundo ideal. Mas é muito difícil fazer isso, né? É muito difícil ser imparcial na análise de qualquer coisa, né? Se você chegar e falar assim, olha, ontem o Brasil deu show no jogo contra a Coreia. Só o fato de você ter colocado deu show no jogo contra a Coreia, você já está adjetivando, você já está colocando, né, uma opinião. E a mídia faz isso com frequência. Se você falar, fulano passou vergonha ao fazer isso, isso, isso. Passou vergonha para quem? Sob que ótica? Quem passou vergonha? Então, assim, é muito difícil ser imparcial. É muito difícil. Porque eu acho que as coisas poderiam ficar mais claras. E aí, é claro, num país em que tem, apesar de que hoje, em 2022, a internet e tudo mais desconcentrou esse poder, mas onde a gente ainda tem um canal de comunicação que é um canhão, né, que é a Globo, eu acho que hoje isso torna ainda mais nocivo. Por quê? Porque ela tem muito poder. É um poder que está cada vez menor, mais diluído, né, por conta dos novos canais, da internet, da rede social, mas ainda assim tem muito poder. E quando esse poder entra no jogo, ele costuma decidir. Mesmo que seja mais diluído o poder, é um poder que concentra mais poder. E a gente pode pensar o seguinte, a Globo já esteve lá atrás favorável à ditadura militar, já esteve favorável à volta do regime democrático, já ajudou a eleger Fernando Henrique, já ajudou a eleger Lula e já, na opinião, elegeu o Bolsonaro, não era o Bolsonaro, mas contra, né, o governo Dilma, foi favorável ao impeachment da Dilma, e agora foi contra o Bolsonaro. É direita, esquerda? Eu acho que os jornalistas, na maioria, são de esquerda. Mas o canal não é de direita nem esquerda, na minha opinião. Eles jogam dentro do interesse deles. Que, por um lado, é legítimo, por outro, não é, porque tem um papel como empresa e tem um papel institucional, né? Agora, a impressão que dá, Paulo, a impressão que dá é que o melhor cenário é o caótico, né? É a instabilidade. A impressão às vezes que dá é que assim é a sensação de que a qualquer momento a gente faz o que é necessário fazer e que quanto mais caótico, mais fácil de dominar, né? Às vezes é um pouco essa impressão que passa, né? Eu acho que, assim, pensando pro lado do jornalismo, o caos é ótimo, né? Quando tem algo
caótico gera notícia. Né? As pessoas querem ver o que é diferente. Né? Se você acordar numa manhã de sábado, domingo, sei lá, um domingo de sol, no Rio de Janeiro, que não tenha arrastão, que não tenha tiro, que não tenha nada, aí tem um jogo do Flamengo contra o River Plate, Flamengo campeão, cara, é ótimo, não tem tema, eu sou vascaíno, tá? Tô dizendo Flamengo, que a maioria é flamenguista. Então, assim, tem notícia? Tem, mas, cara, teria muito mais notícia para acordou, é chuva, é desastre, é briga, é corrupção, é isso. Mas eu nem acho que seja esse o que norteia, né, a Globo, as empresas, né, o caos pelo caos. O caos pelo caos, eu acho que ele é bom. É quando tem uma guerra, quando tem uma pandemia, alguma coisa assim, gera notícia. Mas isso é bom para o jornalismo, talvez. Né? E aí, às vezes, nem é tão bom assim, porque, por outro lado, as empresas não têm como patrocinar. Então, se aumenta a audiência, mas diminui o dinheiro que circula. Então, assim, não é uma conta tão simples com a matemática assim. Agora, querer editar o jogo e estar próximo ao poder, todos querem. Isso é verdade. E aí tem horas que o caos ajuda isso. Tem horas que o caos é ruim para isso, né? Mas eu acho que tem um pouco essa questão de, cara, o que é bom para mim, eu estou junto. Não está sendo bom, eu largo mão, né, e vou tentar outra coisa melhor. E eu acho que esse papel acontece. Se é correto ou não, eu não faria assim. Eu não acho correto. Mas eu acho que o problema maior que a gente está vivendo, que a gente vive há muito tempo, que talvez agora esteja até mais claro pela internet, pela comunicação, que antes não fosse tão claro, é justamente essa manipulação da informação. No momento em que a gente tem outras fontes de informação, nós temos senso crítico para dizer, opa, peraí, não é bem assim. Talvez essa mesma manipulação existisse há 10, 20, 30 anos, só que a gente não tinha, né, a internet para nos municiar e ter um senso crítico. E aí isso faz com que hoje a gente tenha uma impressão de que existe muito mais manipulação do que antes. Ô, Paulo, assim, eu queria te fazer uma pergunta para você me responder assim, brevemente, porque eu não quero perder esse fio da meada. Você, quando entrou na política em 2015, você falou em 2013 que você se filiou no Novo? 2015. 2015. 2015. De 2015 para 2022, você acha que as pessoas estão mais. Elas enxergam a política de forma diferente? Eu acho que sim, Melhorou? mas, Eduardo, eu acho que não dá para dizer que melhorou nem que piorou, porque ela mudou. Eu acho que é uma evolução natural. Eu acho que a gente está vivendo um momento de transição. A internet também trouxe muitas evoluções, né? Eu acho que, por um lado, ela ajuda a ter mais comunicação, mais contato, mas, por outro lado, gerou aquele efeito que eu te falei no início, né? De você estar muito mais sensacionalismo, aquele voto Mas do você cara acha que que... é menos alienado, Paulo? Você acha que o povo está menos Então, alienado? Então, eu ia chegar nesse ponto. Eu não acho que esteja menos alienado, não. Eu acho que hoje tem mais gente que tem um engajamento muito grande, mas tem muita gente que se distanciou da política. Então, antes, eu acho que a média era maior e tinha um desvio padrão menor. Hoje, eu não sei se dizer que a média de participação é maior ou menor, mas eu acho que é um desvio padrão maior. Porque em 2018, eu chegava para falar sobre política, quando eu fui candidato. As pessoas queriam falar sobre política. As pessoas se engajavam, participavam, estava todo mundo querendo. Hoje, eu vejo muita gente, quer dizer, menos gente muito engajada, mas essas que estão engajadas estão com fúria, com ódio, com vontade, com raiva. Em 2018, eu via mais pessoas com nível de engajamento um pouco mais baixo, mas mais gente querendo debater, querendo participar, indo evento, fazendo coisas ligadas à política, porque estavam naquela coisa assim, é o momento da renovação, eu quero mudar o Brasil, eu quero tirar o PT, Tinha eu mais quero... esperança, né? Menos medo, né? Exato. Hoje eu acho que as pessoas estão muito mais meio descrentes,
não querendo participar, né? Mas eu acho que, por outro lado, tem um núcleo pequeno que está mais engajado do que nunca.